Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação. Hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro de 2024, gente. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi para comandar mais um podcast que traz de segunda a sexta-feira as principais notícias do dia, também com a ajuda dos nossos colegas repórteres e ainda temos entrevistas especiais. Como vocês têm acompanhado, nós temos recebido os vereadores eleitos e reeleitos para representar 470 mil pessoas aqui em Boa Vista por esses próximos 4 anos. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito bacana com o vereador Manuel Neves, do Republicanos. Vai falar um pouco sobre a sua vida, sua origem, né, os seus posicionamentos políticos e muito mais. Então, você pode acompanhar o nosso podcast e também tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você participar e interagir conosco, que é o canal onde você pode enviar seus comentários, né? Suas críticas, por que não, né? A gente está sempre sujeito a críticas, seja o entrevistado, seja o entrevistador. Então, gente, vamos, antes de iniciar esse bate-papo, nós temos aqui alguns destaques do noticiário de hoje, aqui da Folha de Boa Vista. Para começar, vamos falar desse julgamento que vai ter amanhã pelo Tribunal do Júri, o suspeito de assassinar o policial militar Irandê Costa de Mesquita, de 29 anos, e a empresária Josiane Gomes da Silva, de 29 anos, em uma emboscada. O Everton de Freitas Andrade, de 40 anos, ele vai ser julgado nesta quarta-feira. Lembrando que esse crime aconteceu em agosto de 2020. Qualquer detalhe a mais para você entender essa história, eu convido vocês a ficar ligado lá no nosso portal folhabv.com.br. E olha, gente, o maior território indígena do Brasil, a terra Yanomami, em Roraima, não registrou a abertura de novas áreas de garimpo ilegal em setembro, outubro e novembro. São 3 meses seguidos aí sem registrar essas aberturas de novas áreas. É o que diz aí o último balanço divulgado pela Casa de Governo. De março até novembro, o governo federal realizou mais de 3 mil operações nessa região e, como resultado, entre março e novembro, houve uma redução de mais de 97%, mais de 96% na área de novos garimpos, e as perdas financeiras para a estrutura da atividade ilícita superaram mais de 245 milhões. E aqui a notícia é da Câmara Municipal de Boa Vista. A Câmara Municipal de Boa Vista hoje autorizou a doação de uma área para a construção de um centro custeado pelo legado da Copa, de 2014 ainda, hein, gente? Olha só. E essa área institucional, ela tem 32 mil metros quadrados e fica no bairro Jockey Club. E nesse local, a CBF vai construir um centro de desenvolvimento do futebol, com estruturas físicas com gramado, vestiários e prédio administrativo equipados para jovens desenvolverem habilidades e evoluírem com acompanhamento de profissionais. Os vereadores aprovaram esse projeto de lei que autoriza a doação desse terreno para a Federação Roraimense de Futebol, e agora essa proposta segue para a sanção do prefeito Arthur Henrique. O outro projeto que os vereadores aprovaram hoje é o que autoriza a inclusão de quase 54 milhões de reais no orçamento do município para a construção do aterro sanitário. Esses recursos são de emendas de bancada e vão servir para a construção, ampliação e revitalização do aterro sanitário da capital. São 26 milhões e 891 mil reais para a execução ainda em 2024 e os outros 26 milhões 891 mil reais para 2025. Projeto aprovado que agora depende da sanção do prefeito Arthur Henrique. Então, gente, vamos aqui falar um pouco do nosso entrevistado de hoje. Ele é baiano de Guaribas, tem 60 anos, é casado e pai de 3 filhos, mora em Roraima desde 2000 e é radialista também, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus há quase 40 anos, é vereador desde 2009, é o vereador com mais tempo de atividade na atualidade, né? Em 2024, ele conquistou a 4ª reeleição seguida com 3.372 votos, sendo então o 5º parlamentar mais votado, e na próxima legislatura ele vai permanecer aí como vereador de Boa Vista em atividade com mais mandatos. Dessa vez são 5 mandatos. Quero dar as boas-vindas aqui ao vereador Manuel Neves, do Republicanos, ao nosso papo de redação, vereador. Muito obrigado pelo convite, Lucas. É muito importante participar do Papo Redação, né?
É importante, eu tenho acompanhado as entrevistas, muito forte. Agradeço, né, o privilégio de poder estar aqui ao vivo junto contigo, dando essa entrevista e parabenizar pelo programa. Muito obrigado, vereador, por ter aceitado o nosso convite. Na verdade, é o segundo convite que ele aceita, porque aqui é um pouco dos bastidores. Por que não a gente falar dos bastidores aqui também no Papo de Redação? Na primeira vez, quando a gente foi gravar a entrevista no dia 20 de novembro, que foi um feriado de Consciência Negra aqui em Boa Vista, a energia acabou a nossa gravação, a verdade é essa. E aí a gente remarcou e ele veio hoje. Muito obrigado pela gentileza por ter aceitado novamente o nosso convite, vereador. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, o senhor sempre foi evangélico? Não. A verdade, o período da minha família toda era católico, né? Uhum. Mas a partir dos 9 para 10 anos de idade, eu comecei com os padrinhos, com os tios, tias, frequentar a igreja evangélica e passei a apreciar e a gostar muito. E quando eu completei meus 18, 19 anos, aí sim, eu firmei com o pé firme na Igreja Universal, né, como evangélico, e estou até hoje. E aí você nunca foi de outra igreja, sempre foi da Universal? Sempre da Universal. E quando é que você foi para a Universal? Você estava onde? Em que cidade do país? Quando eu fui para a Universal, eu estava em São Paulo. Apesar de ter nascido na Bahia, mas os meus pais mudaram para São Paulo e quando eu tinha meus 6, 7 anos de idade, a gente foi morar em São Paulo e foi em São Paulo, na capital, que eu tive o privilégio de conhecer o trabalho da Igreja Universal dos Deus, firmei lá e estou até hoje, graças a Deus. E demorou quanto tempo, depois que você entrou na Igreja Universal, quanto tempo demorou para você virar pastor? Demorou aí na média de uns 3 a 4 anos. Né? Mas você virou pastor lá em São Paulo já? Lá em São Paulo. Comecei já o meu ministério em São Paulo, depois fui transferido como missionário, como auxiliar de pastor para o estado do Pará. Vivi lá, Lucas, trabalhando nas áreas mais carentes e nos bairros mais necessitados do Pará, de Belém, ali da capital, durante ali 5 anos. Olha aí. E assim, lá ainda na tua cidade natal, em Guariba, você ficou até quanto tempo mais ou menos assim, de idade? 6 anos de idade, 6 a 7 anos de idade. Você tem alguma lembrança do tempo que você viveu na Bahia? Tenho. Meus pais sempre foram agricultor, inclusive hoje eles ainda é agricultor, eles voltaram para a Bahia. Nós continuamos morando em São Paulo, os filhos, mas meu pai e minha mãe voltou para a Bahia, inclusive mora até hoje na Bahia, e eles mexem com a agricultura. Eu comecei trabalhando na agricultura, na plantação de milho, na plantação de arroz, feijão, alho. Hoje o meu pai ainda é um grande produtor lá na área de alho e banana. Eles plantam muita banana agora, a época lá. E quantos anos já tem teu pai e tua mãe? O meu pai já está com 86 anos de idade e a minha mãe 84. Olha aí, que beleza. E assim, e lá agora a tua vida no Pará, quanto tempo você ficou lá? O que você fez lá pelo Pará? No período que eu fiquei no Pará, a gente fez muito trabalho social. A Igreja Universal desenvolve um trabalho através da Unisocial, que é atender as comunidades mais carentes através de amigos e empresários da igreja, na doação, né, de cesta básica, um trabalho que a gente faz também espiritual, com pessoas assim, com depressão. Então, nesses 5 anos, nós desenvolvemos um trabalho forte em relação de evangelização para famílias carentes do estado do Pará. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer outras cidades, como também Tucuruí, Marabá. A gente visitou várias cidades, né? Altamira, outras áreas que a gente visitou também, evangelizando, mas onde eu firmei mesmo e morei foi em Belém mesmo, na capital. Sim, e foi lá que você formou a tua família toda? Foi, inclusive, os meus filhos nasceram no Pará, né? Já vim de São Paulo com uma filha e no Pará nasceu o Samuel e a Ana Carolina, os 2 filhos. E aí, depois do Pará que você veio para cá, para Roraima? Não, depois do Pará eu fui transferido para Rondônia. Ah, você ainda teve em Rondônia ainda? Morei ali em Porto Velho, depois fui também trabalhar como missionário, pastor auxiliar em Ji-Paraná, Pimenta Bueno. Tive o privilégio de trabalhar também em Ouro Preto, né? Várias áreas ali
do estado de Rondônia. E aí, como é que foi para você vir para cá, para Roraima? Que tipo de necessidade o trabalho pastoral da Igreja Universal ele tinha nesse momento e que a igreja decidiu confiar em você aqui em Roraima? Lucas, o trabalho da igreja é muito importante. O pastor da Universal, ele é servo. Quando ele assume, ele entra, ele está à disposição da igreja aonde estiver precisando. Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do mundo, né? E do mundo também. É. Inclusive, de lá de Rondônia, eu ainda fui para o Ceará. Uhum. Trabalhei um bom tempo no Ceará, na capital, né? Em Fortaleza. Também trabalhei em Iguatu, Juazeiro do Norte, a gente também trabalhou como missionário. E depois, em 2000, eu fui transferido pela necessidade do trabalho aqui em Roraima, que estava começando, não tinha ainda muita estrutura. E a gente chegou aqui logo no comecinho do ano de 2000. Uhum. E então você viajou bastante, né? Sim, sim, essa é a missão nossa, né? Uhum. A missão do servo de Deus na Universal é servir independente do estado, do país, do lugar. Ele tem que estar pronto para servir. Ele não pode dizer não. É um compromisso, uma aliança que ele faz com Deus de se colocar a sua vida à disposição de ajudar as pessoas mais necessitadas, né? Sim, e agora você está aqui desde 2000, então são 24 anos. O que foi que aconteceu para você realmente ficar aqui, né? E aí, chegando em 2009, você optando aí pela carreira política? Nesse trabalho, como evangelista, como auxiliar da Universal, a gente sempre trabalhou no lado social, que é um trabalho, que é um braço forte, que a igreja realmente tem uma missão. A Universal, desde do dia que eu conheci o trabalho da igreja, ele sempre trabalhou em todo o país e outros países lá fora também, aqui no Brasil e em outros países, o trabalho social, de levar a ajuda às pessoas mais necessitadas. E quando eu cheguei aqui no estado de Roraima, a gente viu aí muitos bairros, não tinha muitos bairros abertos ainda, mas, por exemplo, a gente conheceu ali Asa Branca, a gente tinha ali ainda algumas invasões ali, por exemplo, Conjunto Cidadão, ali Cidade Satélite, que ainda não havia rua asfaltada ainda, a carência era muito grande. Eu me lembro do lixão, que ainda era aqui na BR, né? Aqui na BR, aqui no Brigadeiro, não tinha o bairro Brigadeiro ainda, e nós sempre realizamos um trabalho social com as famílias ali do lixão, sempre levando uma cesta básica. Natal, a gente fazia uma festa de Natal para eles. Esse trabalho social que a gente foi desenvolvendo, que nasceu o propósito da gente ser escolhido, né, para sair candidato a vereador em 2008. Pois é, e como é que foi? Então, foi uma construção da própria liderança da igreja, que tipo de características que você reuniu para poder chamar a atenção da sua liderança e aí, poxa, eu sou o nome ideal para poder concorrer a vereador em 2008? Nós já realizarmos naquela época, além do trabalho social, eu apresentava sempre um programa de rádio, né, na 93.3, né? Uhum. Como também a gente sempre apresentava um programa de televisão na madrugada. Uhum. E devido ao conhecimento que a gente foi ter, visitando todos os bairros, né, a dificuldade também que a gente encontrava, Lucas, na hora de realizar essas atividades, esses trabalhos sociais. Muitas portas fechadas, a gente precisava, no final do ano, fazer um evento grande, precisava de tenda, precisava de som, e muitas das vezes não tinha esse apoio político, não tinha o apoio político, e aí foi onde entrou. Então, a igreja vendo essa necessidade, me colocou como representante ali da igreja, dos evangelhos, da sociedade em geral, e graças a Deus a gente teve êxito nessa eleição e fomos eleitos para dar continuidade ao trabalho social, porque a gente não parou o trabalho social. Todos os meses nós temos um trabalho social nos bairros, né? Os bairros mais carentes a gente leva o Anjo da Madrugada, um trabalho que faz na madrugada. Tem um trabalho que é feito com os caminhoneiros, dando apoio aos caminhoneiros. O trabalho que é feito nas invasões, onde tem pessoas ali carentes, que não têm o que comer. Nós temos um trabalho muito forte também com os venezuelanos ali na rodoviária, que não tem lugar para ficar, estão na rua. Então, o trabalho continuou e aumentou, né? Depois de que você entrou na política, a política ela ajudou, de certa forma, o trabalho de vocês? A política, ela abre porta. Veja a importância de ter alguém,
Foi esse o objetivo principal de eu ter sido escolhido pelos membros da igreja, pela liderança da igreja, de estar na política para abrir porta, para contribuir com o trabalho social da igreja, ou seja, através de apoio dos governantes, dos empresários. Então, graças a Deus, esse trabalho tem crescido todos os dias, né? E anos tem aumentado o trabalho aqui em Boa Vista. Nós, inclusive, hoje já temos muitos voluntários que contribuem, tem a Força Jovem Universal também, que são os jovens que contribuem, tem a Unisocial, que é esse grupo que realiza trabalho todos os dias e durante uma vez por mês ele escolhe um bairro carente para fazer doações de cesta básica, leva ali manicure, pedicure, pessoas para dar atendimento também médico, jurídico. Então é um trabalho que a igreja faz ajudando o próximo. Ele tem essa obrigação, né, e o prazer e a alegria de ajudar as pessoas mais necessitadas. Agora, vereador, você não acha que é complicado conciliar a função de pastor com a função de político? Não, se for para escolher hoje, você quer continuar como pastor e como vereador, com certeza pastor. Por quê? O pastor, você tem ali aquele privilégio de ir no hospital, entrar dentro de um presídio. A gente faz um trabalho também nos presídios de Boa Vista, como também há no interior. Então é um prazer você ter essa porta aberta para entrar e ajudar as pessoas, e orientar as pessoas e ser reconhecido, né, como uma pessoa ali de Deus, que está sempre estendendo a mão e ajudando o próximo. Então é muito gratificante, Lucas, você servir como pastor. É muito importante o papel do vereador, mas se for para escolher qual que o senhor prefere, o pastor ou o vereador, o bom é que dá para conciliar os dois. Você acha que dá para conciliar? Sim, dá para conciliar, porque o próprio trabalho do vereador nas comunidades entra junto o trabalho social com o trabalho do pastor, o trabalho espiritual. Ou seja, a gente leva o pão de cada dia para as pessoas, mas leva também o lado espiritual, o amor ao próximo, o ensinamento bíblico, a orientação espiritual para a pessoa valorizar a vida dela. Então, esse papel de vereador abriu as portas para que eu possa chegar em mais pessoas através do pastor. Agora, que tipo, além da questão do social, e que tipo de trabalhos que você poderia destacar entre as principais realizações como vereador nesses últimos 15 anos? Isso. Lucas, nós apresentamos nesses 15 anos, mais de 150 projetos de leis, que já é lei no nosso município de Boa Vista. Nós temos mais de 5.000 indicações. Por exemplo, nós temos o projeto de lei Remédio em Casa, que é uma lei federal, mas não tinha a lei municipal que beneficia os hipertensos, os diabetes, né, as pessoas que têm algum tipo de deficiência que não tem como ir até o posto de saúde. E esse remédio ele é gratuito pelo governo federal e nos postos de saúde, nas farmácias, tem esse remédio. De primeiro, as pessoas precisavam ir até a farmácia ou até o posto de saúde receber esse remédio. Com essa lei, as pessoas recebem em casa. Por exemplo, nós aprovamos agora, em 2024, o laudo médico único. Existe uma situação que cada criança que é deficiente, que tem algum tipo de deficiência, todos os anos, quando vai fazer a matrícula na escola, quando vai se apresentar diante de um órgão, precisa todos os anos renovar o laudo médico. Nós aprovamos aqui agora em 2024, que já é lei no município de Boa Vista, laudo médico único. A pessoa não precisa renovar mais, porque cada consulta dessa para renovar um laudo médico não sai menos do que 600, 700 reais. Nossa. E há muitas pessoas carentes, que não tem como pagar esse valor. Muitas mãezinhas, que é mãe e pai ao mesmo tempo, não tem como gastar esse valor. Hoje, no município de Boa Vista, já é gratuito. Pois é. Agora, falando dessa campanha agora, você do Partido Republicanos, ali tinha pelo menos 7 nomes com potencial de ganhar uma eleição. Um grupo da morte, né? Assim como era o grupo do MDB, o grupo dos Republicanos, o grupo da morte, né? Eu diria, na eleição desse ano. O que fez a diferença para você ter sido reeleito pela 5ª vez, né? Que tipos de assuntos, que tipos de ações que você apresentou na sua campanha que ajudaram a convencer mais de 3.000 pessoas a votarem em você? A gente trabalhou muito com os nossos projetos e as indicações. Nós mostrávamos em todas as nossas reuniões o que foi feito em Boa Vista, em todos os bairros,
através das nossas indicações, ou seja, construções de creche, casa-mãe, posto de saúde, escola municipal, rua asfaltada, iluminação pública, construções de ponte, por exemplo, o bairro Araceli, eu tive muito voto ali no bairro Araceli, porque de primeira ali havia uma ponte que era apenas de madeira, as ruas não eram asfaltadas e desde o meu primeiro mandato, que a gente sempre fez indicações para asfaltar as ruas, construir ponte, construir escola. Então, graças a Deus, através dessas indicações, quem executa é o prefeito, é o executivo, fizeram as obras, então a gente tinha como mostrar, como provar, olha aqui, está aqui as minhas indicações, foi através do meu pedido, da minha indicação que foi construída essa escola, foi construído esse posto de saúde, foi construída aqui essa quadra esportiva, né? Então, sempre a gente apresenta os projetos, as indicações e leva para o povo. E o trabalho que a gente vai fazendo todos os dias, as pessoas reconheceram esse trabalho e deu mais um mandato, confiando que eu possa continuar fazendo muito mais em 2025. Vereador, em 15 anos de mandato, o que você considera como o momento mais turbulento? Sim. Nós passamos no 2014, né, até 2016, foi um momento muito turbulento, muito difícil, aonde na Câmara Municipal nós recebemos, na época, o Fantástico, né? Uhum. E ali eles alegaram, através de denúncia, que havia vereador alugando carro em local onde vende rações, contratando advogado aonde não era local de advogado, era outro local de rações também, né? Outras empresas. Local de fachada, empresa de fachada. De fachada. Então, houve, assim, aquela perseguição muito grande. Vocês consideram isso que foi uma perseguição? Foi. E, na época, eu me lembro que a mídia, né, não todos, mas acreditou que o que eles estavam divulgando realmente era verdade. E não era verdade? Não. Se foi até hoje, não houve assim, nenhuma prova que houve ali, por exemplo, a minha prestação de conta, todas elas foram aprovadas. Eles alegavam também, Lucas, em relação ao aluguel de carro. O que aconteceu na época? Na época, não poderia, a gente tinha pela Câmara poder alugar carro de pessoa física. E geralmente a maioria dos vereadores alugava, porque saía mais em conta o aluguel de um carro de uma pessoa física. Inclusive, eu tinha uma Kombi e outros carros alugados, que com o valor que essa senhora recebia do aluguel dessa Kombi, ela conseguiu até formar a sua filha e quantas outras pessoas conseguiu sobreviver através disso. Então, a Câmara, através do regimento interno da Câmara, nós tínhamos o privilégio de poder alugar. E na época eles alegaram que era errado isso, que não poderia. Mas depois o próprio Ministério Público fez uma recomendação que a gente fizesse da outra forma, a gente fez e foi todo mundo aprovado, não houve uma condenação de ninguém. Então, são coisas que na época aconteceu que mexeu muito com a gente, porque quando a gente saía na rua, a população via a gente, e saía lá, o vereador recebe 90 mil de salário. As pessoas apontavam o dedo, né? Então, mas o salário não era tudo isso, né? Não. O salário do vereador hoje, Lucas, ele é R$12.012 o bruto. Quando chega no líquido, ele chega a 7.300, 7.400. Mas a população, na época, a informação que chegou é que um vereador ganhava de 80 a 90 mil. Na verdade, eu acho que é 10.012, né? R$10.000. Perdão, isso mesmo. 10 mil. Isso. A gente que sempre lida com números aí de transparência, a gente já fica aqui na memória, né? Mas nesse momento, o senhor pensou em algum momento, assim, desistir da carreira política por conta dessa pressão toda? Pensei porque a gente levava o nome de pastor. E uma coisa que eu sempre zelei em relação à entidade que eu representava, que era a Igreja Universal. Então, ficou uma coisa assim, muito assim, feia para todos nós, porque as pessoas apontavam o dedo achando que realmente você tinha cometido erro, você tinha aproveitado do recurso público, né? Então, aonde a gente andava nos bairros, o comentário era esse, a gente via muitas pessoas na rua criticando. Então, naquele momento, eu falei, poxa, é melhor ficar
com o pastor fazendo o meu trabalho, porque olha só, uma situação dessa, eu não cometi isso. A minha prestação de conta foi aprovada. Tudo que eu fiz foi conforme o regime interno da casa. Os procuradores da casa conferiram todas as minhas prestações de conta, tinha nota fiscal, tinha recibo, estava tudo certinho. As pessoas que a gente contratou recebia todos os meses direitinho. Não havia ninguém me acusando. Porém, a notícia que saiu, as informações que passaram para a sociedade é que a gente estava aproveitando e apropriando de recursos públicos. Então, isso aí machucou muito, feriu muito. A vontade, na época, inclusive, era de desistir. Pois é, só para deixar bem claro aqui, gente, a gente está falando de uma reportagem que foi feita pelo Fantástico em 2015, né, em que alguns vereadores eles foram entrevistados, né, e aí se falava do o quanto um vereador custava para os cofres públicos do município aqui em Boa Vista. Salvo engano, eram R$ 86 mil na época, só que esse valor ele contava o salário, as verbas indenizatórias e as verbas de gabinete, não é isso, vereador? Correto. Pois é. E em relação a isso, como é que foi para você lidar com essa rejeição já na eleição seguinte, fazendo a sua campanha para a reeleição? Primeira pergunta, na verdade, seria a seguinte: apesar disso tudo, por que você decidiu se reeleger já no ano seguinte e o que você apresentou para a população para convencer de que você estava tudo certo? A pedido dos eleitores. Você sabe que nós atendemos e temos eleitores em todos os bairros de Boa Vista. Amigos, né, que sempre confiou na gente. Então, essas pessoas incentivaram. Não, o senhor tem que continuar, o senhor fez um bom trabalho aqui, olha os seus projetos, olha as suas indicações. E com isso, eu preparei todos os documentos ali, os contratos, os recibos, e as reuniões que eu ia, eu apresentava. Olha, pessoal... Você juntou a papelada todinha para apresentar para a população. Isso, olha, pessoal, olha só. Houve, infelizmente, essa notícia, né? E aqui estão os documentos. Quer dizer, eu levei, inclusive, algumas pessoas que a gente tinha contratado em relação de carro. Nós tínhamos um advogado que era contratado, que estava presente nas reuniões, dando testemunho. Não, o vereador Manuel Neves sempre pagou direitinho, a gente sempre recebeu o nosso direito. Então, e a própria população falou, não, a gente acredita no senhor, nós acreditamos no senhor. E você vê que nessa eleição foi eleito poucos vereadores. 3 vereadores só. Só 3 vereadores. E o senhor foi um deles. Isso, eu fui um deles. Então, tudo provando ali a nossa inocência. Uhum. Nós provamos ali a nossa inocência. A gente vê que os órgãos fiscalizador realmente tem todo o direito de fiscalizar. Inclusive, a gente passou aí mais de 4 anos sendo fiscalizado pelo Ministério Público e, graças a Deus, tudo foi entendido, foi tudo comprovado, todos os contratos, recibos, e o que nos deixou muito felizes na época das eleições foi o apoio que a gente teve dos nossos eleitores nos bairros onde chegava. Apesar daquela notícia ter saído, mas com eu provando ali, falando, explicando, as pessoas entenderam, viu a prova que estava certa e, graças a Deus, as pessoas deram mais aí um mandato de confiança para a gente. E agora, falando agora dessa nova reeleição de 2024 para o senhor representar tanta gente a partir de 2025, o que serão as suas prioridades como vereador nesses próximos 4 anos? Ainda tem muito ainda a fazer nos bairros. Por exemplo, a gente tem visitado alguns bairros, por exemplo, ali o bairro Araceli. Ainda falta ali ser construído escola, posto de saúde, creche, casa-mãe. Inclusive, o município já está construindo uma escola municipal lá, né? Por exemplo, João de Barro, Pedra Pintada, outros bairros mais distantes, e o objetivo meu nesse mandato é procurar fazer o maior número de indicações para que seja construído escolas municipais para que as crianças tenham esse direito. Aumentou muito a população de crianças na sala de aula devido à imigração. Então está faltando mais escolas, casa-mãe, creche, e vamos trabalhar apresentando indicações e apresentando projetos também para beneficiar a população da cidade de Boa Vista. Quer dizer, a responsabilidade, Lucas, é maior nesse mandato agora, no 5º mandato,
porque as pessoas deram um voto de confiança e eu tenho obrigação de fazer melhor do que já foi feito antes. Vereador, o senhor é de centro, de esquerda, de direita, o que que é? Lucas, na verdade, o vereador Manuel Neves, ele está sempre pronto ali para servir em todas as áreas. Por exemplo, a gente jamais vai do lado esquerdo. A gente é mais centrado ali naquilo que é justo, naquilo que é certo. Por exemplo, a gente zela pela família. É uma bandeira que a gente carrega. A Bíblia fala sobre a importância da família, que Deus criou a família, é algo sagrado. E nós defendemos ali a família, defendemos a juventude. Então eu estou sempre daquele lado ali, apresentando os projetos, as leis e as indicações que venham beneficiar a população em geral. Não de uma forma esquerda, tentando criar leis e projetos que venham prejudicar o trabalhador, a dona de casa, a sociedade, a família, as crianças. Então a gente está sempre ali positivamente apresentando essas leis, esses projetos, no objetivo de ver as pessoas sendo beneficiadas. Então eu posso garantir aqui que nesse mandato agora, nesse 5º mandato, vamos trabalhar muito mais ainda em prol da família, da sociedade em geral, do trabalhador, da dona de casa, respeitando o direito de todos. E sobre o seu posicionamento em relação ao prefeito Arthur Henrique, você vai se manter em que posição? Você vai ser oposição? Você vai ser aliado do prefeito Arthur na próxima legislatura? Com certeza. Eu vejo o seguinte, o vereador, independente do partido que ele é, todos os projetos que for bom pela sociedade, ele tem que ser situação. Se houver algum projeto que eu ver que não vai ser bom, então eu vou ser contra. Não quer dizer que eu vou votar contra o prefeito, mas eu sempre fui situação. Inclusive no primeiro mandato meu do prefeito Iradilson, fui situação, sempre apoiei os melhores projetos, os 2 mandatos da prefeita Tereza também, o Arthur também, o prefeito Arthur, sempre acompanhei ele, porque os projetos que chegam na Câmara Municipal é em benefício da sociedade, então jamais eu vou ser oposição. E graças a Deus o partido me dá essa liberdade de poder atuar como situação, ajudando o nosso prefeito, ajudando o município de Boa Vista nos melhores projetos. Então, só para deixar bem claro aqui, o Republicanos, apesar de ter boa parte dos seus membros se declarados como oposição, o senhor mantém uma posição mais independente, ou melhor, mais aliada à gestão municipal? Mais aliada à gestão municipal. E graças a Deus o partido me dá essa liberdade, né, através do nosso senador Messias de Jesus, do nosso deputado Marcos Jorge, eu tenho essa liberdade de votar com a minha consciência, né, naquilo que é melhor para a cidade de Boa Vista. Os líderes do seu partido não interferem na sua posição? Não. Quanto a nenhum projeto? Nenhum projeto, nunca interferiram. Em relação à mesa diretora, vereador, o senhor já tem um posicionamento sobre em quem o senhor vai votar, quem vai apoiar? Porque, por exemplo, no lado do seu partido tem o vereador Genilson Costa, um cotado aí à reeleição, né? Do lado de lá tem aí o Vavá do Tianguá, do MDB, né? O senhor já tem uma posição sobre mesa diretora? Já, inclusive o vereador Genilson, que é o nosso presidente, ele é do Republicano, ele fez aí esses 4 anos um excelente trabalho como presidente, como vereador, e eu creio que ele pode ser o nosso presidente. E se ele conseguir ali agregar, né, e conseguir a maioria, e com certeza ele vai ter o meu apoio para ser de novo o presidente da Câmara. Vereador, alguma consideração final aí para a gente poder fechar nossa entrevista? Primeiro quero agradecer a você, a toda a sua equipe do Papo de Redação, que sempre nos recebeu aqui com carinho, com respeito. Agradecer os eleitores. Eu quero agradecer aqui 3.372 eleitores da nossa cidade de Boa Vista, os amigos empresários, a dona de casa, aonde, Lucas, no decorrer dos 45 dias de campanha, a gente recorreu todos os bairros, visitando todos os bairros e também as áreas rurais, PA Amazonas, rodando toda a cidade de Boa Vista e as áreas rurais, visitando as famílias, apresentando os nossos projetos e falando também dos nossos projetos para 2025. Muito obrigado, vereador Manuel Neves, do Republicanos, por ter aceitado o nosso convite e deixar sempre aberta a porta para o senhor aqui
divulgar o seu trabalho, bater um papo aqui, não comigo, mas sim com a população, né, que elegeu o senhor, né, e também, independente de se a pessoa votou no senhor, mas isso vai representar aí, a partir de 2025, 470 mil pessoas, assim como eu desejo boa sorte para todos os outros vereadores da nossa capital. Agradecer a você pela audiência no Papo de Redação hoje, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu sou Lucas Luquezzi, te convido a sempre acompanhar o nosso Papo de Redação de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, aqui no Grupo Folha. Convido vocês a acompanhar as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube. Eu estou lá no Instagram como Lucas Luquezzi. A Rádio Folha BV está no Instagram. Tem também Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube, além do nosso portal folhabv.com.br. Qualquer coisinha, qualquer comentário, qualquer sugestão de matéria ou de entrevista, 999715300. Deus abençoe vocês, gente. Até amanhã às 6 da tarde, se Deus quiser, aqui no Papo de Redação.